Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares um tema que fala sobre a cólera. Ele nos diz: a cólera é sem dúvida filha do orgulho. Com efeito, basta que se faça uma alusão a certo defeito nosso, uma comparação que nos rebaixe ou simplesmente nos seja desfavorável. Uma crítica, ainda que sincera e construtiva, a qualquer realização que tenhamos sido responsáveis, ou que alguém desatenda uma ordem, esqueça uma recomendação ou contrarie uma opinião nossa, para que a irritação se instale em nosso espírito, nos faça perder a razão, nos impila a violência verbal ou física. Nesses momentos de fúria, é comum então dizermos coisas que não sentimos, tomarmos atitudes que não condizem com as normas da civilidade e até infligirmos sevícias, ataques em quem quer que esteja ao alcance das nossas mãos, ou dos nossos pés, ele coloca em parênteses. Então, de fato, a cólera é a filha do orgulho, né? O orgulho é esse sentimento que nos leva ali a nos incomodarmos, às vezes a nos acharmos mais do que somos, superiores, né? E a gente sempre relembra o conceito de humildade de Frei Fabiano de Cristo, que é aquele espírito que ele não se acha nem menos, nem mais do que ninguém, né? Então, quando alguém ali faz uma referência, uma crítica, tem uma opinião diferente da nossa, quantas vezes isso nos incomoda muito, né? Isso nos tira ali a razão, isso talvez até situações que ficamos agressivos. Então ele fala que tudo isso qual é a origem, a fonte? O nosso orgulho ferido, o nosso orgulho ali machucado, né? Que nos leva ali a tomar decisões, como ele vai falar, que quase sempre nós nos arrependemos. Ele fala, quase sempre, muito nos arrependemos desses acessos de loucura, lamentando amargamente termos magoado e ofendido aqueles que estimamos. Mas o mal já terá produzido seus efeitos, rancores em uns, traumas psíquicos em outros, etc. Então vejam que quantas vezes isso já aconteceu com todos nós nos arrependemos muito desses momentos de raiva, de fúria, em que nós falamos coisas que não sentimos. A pretexto ali de nos posicionarmos, a pretexto de nos defendermos, nós ali dizemos coisas que ferem profundamente o coração ali, sobretudo das pessoas mais próximas que nós amamos. E depois a gente se pergunta, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Eu não poderia ali ter usado aquela mesma frase, mas talvez num outro momento, um momento com um pouco mais de calma, né? Ou talvez nem dito nada, né? Porque quantas coisas na vida nós precisamos falar e quantas coisas também o silêncio é o melhor remédio, né? O tempo acaba recolocando tudo no seu devido lugar e reajustando aquilo que parece que está tão errado. Então ele fala desse arrependimento, né? Muito cuidado devemos tomar para que nesses momentos de fúria, de raiva, né, de cólera, nós evitemos falar ali coisas que podem magoar, machucar muito o outro e, como ele reforça, nos arrependemos muito depois. Muitas dessas criaturas que diante das mínimas contrariedades se descontrolam e se deixam empolgar pela cólera, atribuem essa cólera ao temperamento que a natureza os dotou. E dando-se por justificadas, não diligenciam, ou seja, não procuram ali estipá-la. Como poderia agir de outro modo, dizem, se Deus me fez assim, bilioso e explosivo? Então nós podemos falar, olha, eu sou assim explosivo, eu tenho essa raiva, porque é da minha natureza, eu nasci assim. E quando a gente usa esse tipo de expressão, isso denota o quê? Uma acomodação, né? Para que as pessoas entendam que nós somos assim. Mas ninguém nasceu assim, ninguém vai morrer assim. Isso, como ele vai falar, a origem está dentro de nós. Então nós não podemos atribuir a ninguém, muito menos a Deus, o fato de termos sido criados assim. Até porque hoje sabemos tão claramente que o que nós somos nesse exato momento é o fruto de tudo que vivemos, que sentimos,
ao longo de muitas e muitas vidas que já tivemos no passado. Então, o que nós somos agora é o resultado dessas ações, boas ou não, que nós fomos cultivando, que nós fomos alimentando ao longo de tantas existências. Então, ele fala aqui, olha, é verdade, porém, que a cólera, como do resto de todos os vícios, é uma imperfeição do nosso espírito, respondendo cada um por todos os desatinos que venham a praticar nesse estado. E podemos falar, olha, eu tomei aquela decisão, falei aquilo no momento de explosão, a gente pode até e deve se arrepender, mas nós temos que assumir também as consequências, as responsabilidades disso. Aquele exemplo de uma tábua de madeira, que você pode ali bater vários pregos, né, machucando ali aquela madeira, e de repente você se dá conta de que você não fez ali o que era bom. Você resolve tirar aqueles pregos. Você tira, né? Mas vão ficar ali os sulcos, vão ficar ali os buracos, as marcas daqueles pregos que nós fincamos ali. E trazendo isso para a nossa realidade, às vezes nós batemos esses pregos na vida dos outros, tiramos, ficam ali essas marcas, em alguns traumas, como ele diz, e nós vamos ter que reconquistar a confiança dessas pessoas, né? Reconquistar, trabalhando, ajudando, né? Buscando então esse reajuste daquilo que nós magoamos. Ele traz aqui algumas frases do Evangelho, como por exemplo, seja todo homem pronto para ouvir, ponderado no falar e lento em se irar, porque na ira o homem não faz o que é justo aos olhos de Deus. Vejam que interessante, que sejamos todos ali prontos para ouvir, porque quantas situações alguém fala alguma coisa, a gente nem ouve, nem assimila, nem compreende o que a pessoa quer falar, e a gente já responde, já ataca. Aliás, a pessoa começa a falar, a gente já está arquitetando ali a nossa resposta. Então ele fala desse exercício gigantesco ao longo da vida de ouvir, ouvir com atenção, ouvir ali sem um pré-julgamento, ouvir sem as armas ali nas mãos, né? As armas que eu digo, as armas do ataque, da raiva, da fúria. Então ele fala que todo homem seja pronto para ouvir, ponderado no falar, no cuidado com aquilo que falamos, sermos ali, não deixarmos de falar aquilo que precisa ser dito, mas essas perguntas: como eu vou falar? Em que momento eu vou falar? Será que situações eu não vou falar? Mas acima de tudo qual é a nossa intenção? Porque a pretexto ali de defendermos a nós ou uma causa, podemos chegar à conclusão de que estamos defendendo não uma causa, mas as nossas opiniões, que julgamos serem ali as melhores, mas nem sempre, né? Então, o exercício de ouvir, de selecionar aquilo que falamos, isso é uma arte verdadeiramente, né? Ele continua dizendo: pois bem, o melhor meio de corrigir-nos de um defeito é cultivarmos a virtude que lhe seja oposta. Assim, para deixarmos de ser coléricos, o que temos a fazer é exercitar-nos na mansidão, tomando por modelo o mestre dos mestres, que mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, jamais perdeu a calma, nunca teve um gesto de violência, nem se permitiu qualquer revide às ofensas e maus tratos que foi alvo. Por isso tinha plena autoridade para aconselhar. Então vejam, Jesus jamais teve nenhum gesto de violência. Ele foi enérgico? Sim, em vários momentos. Mas é aquela energia de um pai amoroso, né, de uma mãe amorosa, que diz não ao filho, que é firme, mas ela faz isso com amor e por amor. Vejam, ela faz isso por amor e também faz com amor, porque a gente pode ali amar alguém, mas não agirmos com amor. Às vezes sermos ali não enérgicos, mas sermos agressivos. Então, ele dá o exemplo do Cristo, né, que foi um exemplo ali de mansidão, de paciência, se posicionou muitas vezes quando foi necessário, mas ele jamais foi ali agressivo.
Tanto que tem em Mateus a frase que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Essas máximas, né, essas palavras, que alguns poderiam parecer a consagração da pusilanimidade, da covardia, e pois inaceitáveis para um homem de brio, constituem, ao contrário, regras de conduta que só os realmente fortes são capazes de exemplificar. Ou seja, essa humildade, só um espírito muito forte é capaz de exemplificar. Porque o mundo julga as pessoas que às vezes se calam ou que são ponderadas como pessoas covardes, fracas, né? Mas para que você possa até se calar numa situação que você pode até entender que está absolutamente correto, mas se calar por um bem comum, isso é um atributo ali, é uma característica de espíritos já amadurecidos. Por isso, não nos preocupemos excessivamente com a opinião das pessoas. Se julgamos que aquilo é o correto, ainda que alguém fale que você é bobo, que você é covarde, talvez até omisso, mas há situações que elas pedem o nosso silêncio, assim como há situações que pedem ali a nossa atitude. Diferenciar uma da outra é o nosso desafio, e nós temos que pedir a Deus essa lucidez para diferenciarmos em que momento eu falo e como eu falo, em que momento eu não falo para falar depois, e que momento eu não vou falar nem agora nem depois, confiando em Deus que o tempo há de recolocar as situações no seu devido lugar. Ele diz, porque reagir à valentona, né, como o valentão, como os irracionais, denota uma fraqueza espiritual, ao passo que a brandura é apanágio das almas que, havendo conquistado a si mesmas, adquiriram tão grande fortaleza moral que ninguém as pode atingir, nem perturbar-lhes a doce tranquilidade interior, muito menos a golpe de ignorância e de brutalidade. Então, muito interessante quando ele fala aqui de conquistar a si mesmo, ou seja, conquistar ter domínio, né, ter controle sobre as nossas emoções, para que nós possamos agir e não só reagir àquilo que nos acontece. Então nós não temos o controle sobre aquilo que nos rodeia, sobre a atitude das pessoas, porque cada um é livre nas suas próprias escolhas, mas nós temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções. É claro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas nós temos que pensar muito nisso para que gradativamente nós possamos educar as nossas emoções, transformando essa raiva, essa cólera, numa energia que é canalizada para o trabalho, para o bem, porque é a mesma força que destrói, é a mesma força que constrói, depende do rumo que nós damos a ela. Então, à medida em que nós vamos canalizando essa agressividade para o trabalho, para o bem, em outras situações, o esporte, a arte, tudo isso faz com que essa agressividade que todos trazemos, ela seja então educada, que ela seja canalizada para áreas ali que tragam benefício para nós e para aqueles que nos rodeiam. A doutrina espírita esclarece-nos que devemos refrear o nosso mau gênio, refrear, podar um pouco esses impulsos que todos temos, esforçando-nos por ser mansos e pacíficos, não apenas por meras razões místicas, mas como medida de higiene mental, pois sempre que nos encolerizamos, lançamos em nosso organismo forte dose de adrenalina, e por isso fazem aumentar a pressão sanguínea, podendo provocar uma apoplexia, arruinar-nos a saúde, talvez até causar a morte. E o transpasse, o desencarne, nessas condições ser-nos-ia sobremaneira penoso, tais as perturbações que viríamos a sofrer no mundo espiritual. Então ele fala aqui que além do impacto no nosso espírito, na nossa saúde emocional, também tem um impacto físico, que nesses momentos de fúria a nossa pressão altera, corremos o risco ali de ter um AVC, enfim, é todo o cuidado que nós temos que ter, até por amor a si mesmo. Porque quando nós atacamos, temos repetidos e constantes acessos
de cólera, de fúria, isso vai arruinando a nossa própria saúde, não só mental, emocional, mas física também. Os consultórios estão cheios de pessoas com úlcera, com gastrite, que não dormem, né, que a causa, a matriz está ali em sentimentos destrutivos que foram sendo alimentados. Por isso essas reflexões são tão importantes, a leitura, né, o nosso desafio diário de, se não conseguirmos controlarmos totalmente, mas que a gente possa reduzir então esses momentos de cólera, de raiva, né, e pedindo a Deus, ao nosso Espírito protetor, que nos ajude nessa caminhada. Saudações a todos! Como dissemos no primeiro áudio da semana, que daríamos continuidade nesse segundo áudio, do texto que estamos vendo, Os Clarins Anunciadores, que é o primeiro capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu nem vou comentar ali o que foi dito ali para poder dar sequência à leitura, para que possa ficar a ideia, o texto completo, para que nos ajude mais uma vez, né? Já vimos esse texto em janeiro de 2021, estamos vendo novamente, me recordei muito dele, para que nos ajude, né? Então, nós sabemos que esse clarim anunciado, né, que foi tocado já na Segunda Guerra, como vimos no livro Nosso Lar, e foi tocado também em setembro de 2019, anunciando os tempos mais acentuados de dificuldades, né, que é para dar ali um rumo a essa transição, né, para que realmente ela se efetive. Então, o clarim, que é esse despertar, né? Ele é tocado, e quando ele é tocado é anunciando, né? São os ais, são os toques das trombetas, é anunciando que devemos estar a postos. A postos de que forma? Colaborando com o nosso equilíbrio, colaborando com a sustentação das nossas preces, das nossas vibrações amorosas, do nosso equilíbrio mental. É preciso que desanuviemos esta nuvem, né? Esta nuvem arrasadora com pensamentos bons, auxiliando a essas equipes e mais equipes. O Manuel Filomeno de Miranda, ele vem à Terra nesse processo de trabalho em equipe, assim como tantos outros, auxiliar. E estamos vendo, então, né, começamos a ver a preparação que estava sendo feita, né, ele ali observando a Terra, e há uma palestra, umas colocações muito importantes do irmão Antúlio. E eu vou dar sequência da onde paramos no último áudio. Paramos aqui. Sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente. E os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões, a fim de continuar logo depois. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade.
Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos e dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade em que se homiziam para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem. E têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta, confiado a Jesus para alçar a mundo de regeneração. Então aqui fica bem claro que nós vivemos ainda mundo de provas e expiações, né? Vivendo experiências para alçar a mundo de regeneração. Então, é a transição que veio justamente, aliás, o Consolador veio justamente nesse tempo de transição para nos auxiliar com as revivências dos ensinamentos de Jesus, né? E, em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombaria. Sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma e ambiciosas da terra. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval, em que a Igreja intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a Inquisição e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Como efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente e portadores de pulgas infectadas contaminaram a terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinaram os países e os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos enquanto o auditório, em silêncio e profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também
a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e ou as misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnações redentores e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer, né? Então, situações que fazem parte desse processo de transição, né? Teremos que aprender, é preciso que entendamos que teremos que aprender, né? Há dois caminhos, o amor e a dor, temos optado pela dor. E evidentemente que há os que optam por amor individualmente, e esses já vivem, já comentamos de outras vezes que essas criaturas elas já vivem no tempo, em tempos melhores, porque elas vibram em outra faixa vibratória. Então, tudo isso que nos alcança de uma forma tão expressiva nesses últimos tempos, não alcança a essas determinadas criaturas de maior condição. Não me refiro às provas e às dores, porque encarnado, parece que até quanto mais preparado, mais dores tem, é o que a gente tem observado aí, né? Mas eu digo assim, no estado íntimo, o estado íntimo de confiança, de serenidade, não se abala nesses corações que já conquistaram um determinado patamar, né? Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, na tradição grega. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Então, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos, o que nos fala? O que vai modificar é o amor. Está aqui. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Nesse terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem maturidade psicológica robotizam-se sem definição, seguindo a trajetória das forças em antagonismo, inimizando-se umas contra outras. As esperanças cristãs estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno na vigiliatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. Então, benfeitores abnegados que poderiam já estar ascendendo, né, a ambientes que lhes são próprios, de que são merecedores, não podem. Não se sentem motivados ainda porque o seu olhar se volta para nós retardatários, que continuamos pela nossa revolta, pela dureza dos nossos corações ainda, como falou Jesus há 2000 anos, pela dureza dos vossos corações, temos preferido as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração.
observando o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas e suas grandiosas construções ruíram e hoje servem de amparo a serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastados pelas águas oceânicas à sua profundeza. O tempo terrestre é relativo aos movimentos do planeta no seu giro infindável sobre si mesmo e em torno do Sol, sob a direção do celeste governador que o guia desde os dias longínquos de nebulosa de gases incandescentes. Aqui é uma referência a Jesus que co-criou esse planeta para nós, né? Lá da nebulosa, desde o tempo que se desprende a nebulosa, todo esse processo longínquo que vem de tempos idos, né? E ele foi com a bênção do tempo, né? Não existe, evidentemente, 7 dias, tudo isso é uma forma figurada, verdade sim, mas ditas de uma forma figurada e é preciso entender, tudo é verdade, mas é preciso que compreendamos a linguagem e o que quiseram passar para um povo que ainda não teria condições de compreender de uma forma como hoje temos condições. Então, mas desde da nebulosa que se desprende, recebe Jesus de Deus. Jesus, Espírito Crístico, recebe de Deus a tarefa, a missão, e ele aceita a missão de guiar as suas ovelhas. E para tal, então, ele cocria o planeta Terra. Bom, por que nós dizemos co-cria? Porque Criador é Deus. Jesus co-criou a Terra. Porque quem cria é Deus. Então, tudo que há na Terra, em termos de... Então, podemos pensar assim, acima de tudo, Deus. Depois nós temos o princípio material e o princípio espiritual, o princípio inteligente, que redunda no espírito, né? Que chega ao espírito. Então, tudo isso é criação divina. Jesus também é uma criação divina. Né? Jesus é uma criação divina. Então, ele co-criou a Terra junto dos seus auxiliares, trabalhando a matéria, que é o princípio material, criado por Deus. Né? Um parênteses aí, porque é uma coisa maravilhosa. E mais do que nunca, Jesus pede que abracemos essa causa. Que abracemos essa causa porque já estamos atrasados. Já era para estarmos em condições melhores, mas estamos observando. As lições não nos alcançam. Estamos observando, né? Em nós mesmos. Que mudança? Houve alguma mudança significativa em nós nos últimos tempos? Então, como não nos voltarmos a Jesus que aguarda o nosso despertar? Mas vamos continuar mais um pouco. Então, aqui nós vimos, né? Ele é o governador da terra, que o guia desde os dias longínquos de nebulosa de gases incandescentes. Logo mais, continua então o irmão Antúlio, formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções especiais adrede programadas para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Recordemos a orientação do Senhor Jesus
ao encaminhar os 70 a Galileia. Quem lê o Evangelho atentamente vê lá, havia os 12, né? 12 que eram mais íntimos ali no dia a dia com ele, especialmente 3 deles, né? Mas todos ali, esses 12, sempre por perto. Mas ele direcionou os 70, 2 a 2, ele fala, irão 2 a 2, né? E dá tarefas a esses 70. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapazes. Certamente se referia aos irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos, desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem 3 variados e odientos. Então existe uma perseguição muito grande, né, em relação a Jesus e a todos aqueles que se colocam como seguidores de Jesus, em condições mais expressivas, né? E é uma perseguição muito grande que no momento oportuno, e já vimos isso, os erros humanos usados em nome de Deus, em nome de Jesus, muito abalou a tantos e tantos, né? E criando ódios que perduram por séculos e colocam Jesus como responsável, né? Então é preciso que tudo isso se clareie, e para tudo isso se clarear, aqueles que buscam seguir a Jesus precisam estar muito firmes no seu comportamento cristão, porque Jesus nos disse que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Não terminamos o texto, mas podemos continuar sim no terceiro áudio da semana. Que fiquemos em paz.